Tudo bem? Vou tentar compartilhar a tela com vocês para a gente já ver juntos qual vai ser o nosso próximo estudo. Eu já estou vendo aqui, direito administrativo, atos administrativos. Quero mostrar para vocês aqui a ferramenta que eu uso. Eu percebi que quando eu compartilho, a tela fica meio embaçadinha, mas depois ela melhora, tá, gente? Isso daqui também não tem muita importância, é só mesmo para a gente seguir o cronograma. Eu já tinha começado os atos administrativos, eu não terminei, é uma matéria extensa, longa, mas eu quero fazer o passo a passo, como é a primeira vez com vocês, eu quero fazer o passo a passo aqui no notebook LM, tá? O notebook LM é onde eu estudo, é a plataforma que eu estudo de inteligência artificial. O que que eu faço? Eu pego um arquivo do Estratégia, tá? Que é o cursinho que eu estudo. Eu estava fazendo fluência de dados. Então, deixa eu voltar. Estratégia, administrativo, atos administrativos. Aqui o PDF. Por na ordem. Aqui. Como eu disse, tá? Eu já tinha feito, então eu já tenho flashcard, já tenho todas as coisas, mas eu quero mostrar para vocês como que eu faço. Então, primeiramente, eu jogo aqui o arquivo do Estratégia para que a máquina, para que a inteligência consiga ler todo o material. Eu tenho impresso, tá? Todo o meu material, eu sou antiga, sou velha. Todo o meu material é impresso. Eu não consigo estudar pelo computador, não consigo ler pelo computador. Só que aí eu quero mostrar para vocês como que eu faço. Eu imprimo assim, ó. Peraí, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Peraí, esse fundo de tela fica ruim. Ai, caramba, será que não vai dar para ver? Talvez dê pra, aqui dá para ver um pouquinho, tá vendo? Eu imprimo numa única página, eu imprimo 4 folhas. Então, por página eu tenho 4 folhas. Fica bem pequenininho, não sei se vai dar para ver. Não dá para ver. Mas fica bem pequenininha a letra, mas eu tô acostumada. Para mim é tranquilo. E aí eu faço as minhas anotações, se tiver que fazer anotação. É, eu costumava imprimir frente e verso, mas a minha impressora trava muito. Então agora eu só estou imprimindo frente. E se eu preciso fazer uma anotação, eu coloco atrás, tá? Então eu ainda uso muito papel. Eu não consigo estudar só pela tecnologia. Eu ainda sou analógica. Na verdade, eu sou analógica para um monte de coisa. Ele demora um pouquinho, tá? Porque o material é pesado. Aqui a gente está falando de, sei lá, quase 400 páginas. Ah, mas ele já foi, tá? Ele já traz aqui. Só que aí eu programo o sistema para que ele, como se ele fosse é, um, como eu programo, tá? Como se ele fosse um professor de concurso, um professor da FGV, que ele fosse ministrar uma prova de concurso focado na Receita Federal, então que ele me traga pegadinhas, que ele me traga informações, atualizações sobre o tema, tudo focado para a Receita Federal, tá? Aí eu tenho uma mania de falar bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Você é. Eu não vou colocar acento, pessoal, porque o meu computador é MacBook e o acento ele demora um pouquinho, tá? Então eu vou fazer corrido que ele entende mesmo assim. Você é um professor altamente renomado com foco em concursos públicos da Receita Federal. É, como professor, eu quero que você utilize apenas esse material que eu selecionei. É,
Traga, traga, é, traga sua expertise, opa, expertise, traga sua expertise para o concurso público da Receita Federal do Brasil, opa, público de auditor da Receita Federal do Brasil, com base em conhecimentos jurídicos, conhecimentos jurídicos, com pegadinhas de concurso, com pegadinhas de concurso, hum, para um aluno que quer gabaritar. Aí dá para fazer de várias formas, tá? Enfim, eu tenho um script pronto, inclusive, mas eu não sei onde ele tá. Vamos fazer assim, basicamente ele já vai nos ajudar, tá? Então, eu vou dar um ok aqui. O que que ele vai me trazer? Ele vai me trazer um resumo aqui, tá? Onde eu tô mostrando aqui. Vocês vão ver. E eu tenho diversas formas de pedir que ele destrinche esse conteúdo aqui. Eu posso pedir resumo gerando em podcast. É bem, desculpa, pessoal. É bem legal esse resumo. É uma conversa bem lúdica, é fácil de entender. Eu posso pedir em apresentação, e eu vou pedir em apresentação, por quê? Porque com base nessa apresentação a gente vai estudar aqui. Resumo de vídeo eu também vou pedir, tá? Ah, olha que legal, é muito. Nossa, essa plataforma é fantástica. Eu tenho que selecionar o idioma, tá? Que ele traz, português do Brasil. Antes ele estava trazendo no começo, eu uso faz tempo, ele trazia o idioma de português de Portugal, era péssimo. Aí eu posso selecionar de várias formas, tá? Eu posso selecionar estilo anime, aquarela, retrô, meio lúdico, quadro branco. Eu vou fazer do clássico, que é o que eu gosto, mas depois a gente pode brincar, tá? Nos próximos eu vou fazendo com outro formato. E aqui, quais os aspectos apresentadores de IA que devem se concentrar? Concentrar no material selecionado, não trazer novidades, selecionado, com foco no concurso público da Receita Federal do Brasil. Eu pedia sempre para ele trazer com base na FGV, tá? Que foi a última banca do concurso da Receita. Mas dizem por aí que a FGV não vai ficar, não sei, que pode vir a ser a SCC, e se a ESAF voltar, vai ser a ESAF. Então, eu não quero mais me apegar à banca. Inclusive, eu estava estudando até pela FGV, já não vou estudar mais. Eu vou estudar de uma forma genérica as matérias. Concentrar no material selecionado como foi no concurso público de analista, né? De analista. Opa! Analista não, auditor da Receita Federal do Brasil. Perfeito. Aí ele vai gerar o resumo com isso. Mapa mental eu vou colocar também, tá? Porque a gente trincha, a gente explode, e aí a gente faz ponto a ponto. Eu, particularmente, não gosto do mapa mental deles, eu acho bem básico, bem simples. Tenho mapas da Lulu, que o Estratégia, inclusive, tem alguns disponíveis. Eu nunca comprei o material dela, mas ele eu acho um mapa mental legal. Eu sou muito visual, então eu acho ele bonito, eu acho ele lúdico. Então eu gosto bastante do dela, né? Mas aí quando eu vi esse, fiquei decepcionada. Mas enfim. E tem uma coisa legal que eu descobri, inclusive, hoje, gravando um outro vídeo. Se você está no mapa mental e aparece uma palavra, uma frase, qualquer coisa que você não entendeu, você dá um duplo clique e ele abre. Então é legal porque ele traz. É uma inteligência artificial, né? É uma ramificação e ele vai explodindo.
Relatórios, esse aqui eu não uso muito, nem sei explicar o que é, mas eu já vi, mas eu não lembro. Na verdade, acho que ele traz otimizado, tá? Vamos clicar para ver o que é. CRI do zero, documento resumo. Vou pedir um guia de estudo para ver como que é, tá? Cartões, eu peço também. Por quê? Os cartões são os flashcards. Flashcards é muito legal. Eu estudei inglês pelo Anki, assim, foi fantástico. Me ajudava muito. E, e eu quero criar disciplina. Eu quase não uso, tá? Mas eu quero criar disciplina em estudar por flashcards. Porque é bem bacana. Teste, teste é muito legal, porque ele vem 10, 15 questões, com 5 alternativas, como uma questão de concurso. Mas é bacana porque você tem um norte. Então, assim, com base no que a gente vai estudar aqui, se você não atingir 80%, se você não acertar 80%, quer dizer que você não absorveu os estudos aqui. Então, você tem que explorar mais, tá? Atos administrativos é muito grande. Então, assim, a gente vai ter diversos vídeos a respeito disso. Vai ser bom porque eu já estudei, eu já comecei atos administrativos, mas tá me pegando ainda, tá? Então vai ser bem bacana. Infográfico não é necessário, porque a gente não precisa de gráfico para nada. Tabela de dados eu não sei o que é, nunca usei. Então, esse aqui eu não vou, porque senão também fica muita coisa. Então, vamos começar os estudos. Como eu disse, ele traz aqui, tá? Aqui um breve resumo do material didático que a gente fez o upload. Então, ele fala que aborda conceitos fundamentais, atribuídos a elementos de formação dos atos administrativos, ele fala sobre o PAT, que é a presunção, legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Não decorei ainda, tenho que decorar, tá? Então, isso vai ser muito bom, porque a gente vai trabalhar sobre isso. Ele traz 5 elementos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Legal. Ele traz, assim, bem breve mesmo, né? Porque o material é extenso. Aí eu programei ele, né, para falar o que ele era, e aí ele traz um resumo aqui, que é onde a gente vai começar a estudar, tá? Esses 7 tópicos. Então, boa tarde, futuro auditor fiscal da Receita Federal, é uma honra tê-lo aqui. O concurso da Receita Federal exige não apenas conhecimentos, letra da lei, que é muito importante, tá, pessoal? Mas a malícia para identificar armadilhas, famosas pegadinhas, que a banca de alto nível, como a FGV, muito citado no seu material, porque o material do Estratégia é focado na FGV, que foi a última banca, né, a realizar, adoram para derrubar os candidatos. Preparei um raio-x com minha expertise, focando nas maiores pegadinhas estruturadas por tópicos para gabaritar. Bom, vamos lá. Primeiro, o silêncio administrativo não é um ato administrativo. Por quê? Frase por si já se diz tudo, né? O silêncio administrativo não é um ato administrativo. Por quê? Porque, ao contrário do direito em outras vertentes, o direito administrativo, ele não é um direito que... Direito civil, direito penal, criminal, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe, certo? Então, assim, você não pode matar. Por quê? Porque está na lei, é tipificação penal. Artigo 121 do Código Penal. Você não pode enganar, lesar, ser estelionato. Você não pode, no Código Civil, você não pode casar por 2 vezes, bigamia. Bigamia não pode. Então, tudo que não está na lei, o resto você pode fazer. Se a lei fala, eu proíbo isso, 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 beleza, o resto você pode fazer. Diferente do direito administrativo. Por quê? Porque o direito administrativo, ele é completamente distinto. O servidor só pode fazer o que está na lei. Licitação, você só pode fazer o que está na lei. Ele é o inverso. Não é, eu posso fazer qualquer coisa porque a lei não me proíbe. Não. Tudo que está na lei, você deve fazer. Então, aqui, quando ele fala o silêncio administrativo
o silêncio administrativo não é um ato administrativo, é perfeito. Por quê? Porque um servidor não pode ficar calado. Então, pegando aqui, tá? Lendo aqui. A regra, o ato administrativo exige uma declaração, manifestação unilateral de vontade. Por quê? Porque tem que ter essa manifestação de vontade para que seja exercido o direito, entendeu? É diferente das outras fontes de direito. E aí ele traz, o que é legal quando você pede para ele trazer pegadinhas, insights, alguma coisa assim, é que ele traz exatamente, ele fala que a banca afirma que o silêncio da administração é um ato administrativo tácito. Então a banca, ela costuma enganar o candidato num contexto, até porque quem presta esse tipo de prova sabe o quanto é massivo, o quanto é desgastante, são textos gigantes, e uma frase que ele põe lá se desestabiliza inteira. Então, ele já identificou, a inteligência artificial já identificou, se o texto trouxer, né, uma afirmação que o silêncio é uma omissão, logo, a falta de manifestação de vontade para o direito administrativo, o silêncio é considerado um fato jurídico administrativo. Ele só produzirá efeitos com anuência ou negativa tácita se houver previsão na lei. Então, se a banca trouxer o silêncio da administração é um ato administrativo tácito, está errado. Por quê? Porque não é um silêncio. O administrador não pode viver em silêncio. É diferente de nós, civis, que a gente faz o que a gente quer, desde que a lei não proíba. O administrador não. O administrador tem que seguir, focar sempre na legislação, tá? Atributos dos atos administrativos. O famoso mnemônico AT, né? Que é presunção de legitimidade, legitimidade e veracidade, mesma coisa, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Isso tem que decorar. Eu não decorei ainda, tá? Mas tem que decorar. Inclusive, se você ver aqui onde eu estudo, tem várias coisas na parede, na frente, né? Eu coloco os principais. Paty eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar, porque isso precisa decorar. Esses 4 conceitos a gente tem que decorar, tem que estar intrínseco no nosso conhecimento, tá? Para administrativo. Vamos lá na pegadinha, presença de atos. A banca dirá que todos os atos possuem todos os atributos. Falso. Por quê? Nem todos os atos vão possuir todos os atributos. Apenas a presunção de legitimidade e a tipicidade, tá? Estão presentes em todos os atos. Os demais, não. Então, como eu disse, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a banca, ela tem essa essência de induzir nós ao erro. Uma simples leitura. Eu falo que concurso público é basicamente interpretação de texto. Porque você pode, inclusive, saber a matéria, se você não conseguir interpretar exatamente o que ela está falando, porque ela é complexa, ela é cansativa, ela te vence pelo cansaço, e se você não souber interpretar, muitas vezes você cai ali, não porque você não sabe, tá? Porque a banca, ela não mede o seu conhecimento. O OAB é a mesma coisa, tá? Se tiver alguém aí, por coincidência, estudando para a OAB, eu falo, quando eu passei na OAB, eu não saberia advogar. Eu não estava preparada para advogar. Eu estudei para a prova. Foi igualzinho quando eu tirei minha habilitação. Eu nunca dirigi. Eu dirigi aos meus 18 anos na autoescola. A autoescola me ensinou a dirigir. Eu passei. Por quê? Porque eu simplesmente não tinha vício nenhum. Eu aprendi exatamente como eu tinha que fazer. Sentar, mexer no retrovisor, mexer não sei o que, colocar o cinto. Exatamente. Hoje, tô cheia de vícios. Hoje, se eu fosse fazer, eu faço baliza com uma mão só. Eu tenho esses vícios automáticos. Então, as bancas, elas fazem isso. Elas querem que você seja doutrinado à prova. Por isso que pós-edital, assim, na verdade, que a banca for autorizada, é importantíssimo seguir a banca. Por quê? Porque seguindo a banca, você tem um norte de como você vai estudar. Cada banca tem a sua estratégia, tá? Voltando aqui, né, que eu me dispersei um pouco. A imperatividade e a autoexecutoriedade só existem em alguns atos. Não há imperatividade em atos que não concedem direitos como licença.
Pegadinha 2. Exigibilidade e executoriedade. O professor Bandeira de Mello, muito cobrado, inclusive, a exigibilidade é coerção por meios indiretos. Exemplo, não emitir licenciamento de veículo até que você pague a multa. Ah, isso é legal. Bem legal. Então, ele fala que a exigibilidade é um modo de coerção, tá? Então, por exemplo, eu tomei uma multa. Uma não, tomei diversas multas. Sei lá, meu carro vale 50 mil, eu tomei 100 mil de multas. E eu falo, eu não vou pagar essas multas. Por quê? Porque se eu pagar essas multas, passou o valor do carro. E aí, eu quero licenciar. Desculpa. Eu quero licenciar. Faz sentido licenciar? Óbvio que não. Se você não pagou nem as multas, como que você vai licenciar? Então, ele fala exatamente isso. Que a exigibilidade, ela é uma coerção por meio indireto. Então, ela é como se fosse uma penalidade. Você quer licenciar? Tudo bem, mas então pague suas multas, tá? E a imperatividade e a autoexecutoriedade só existem em alguns atos, que não há imperatividade entre atos que concedam direitos como licença. Esse aqui ficou um pouquinho complexo para mim, tá? Não achei que ficou claro. Ah, também li errado. Perdão, pessoal. Li a pegadinha de cima. Desculpa. Então vamos voltar para ficar claro. Então a exigibilidade é uma coerção, voltando no exemplo da multa, é uma penalidade. Enquanto a executoriedade, para executar, é o uso do meio direto de força. Então, o professor Éder, acho que é Elder, o nome dele, do Estratégia, ele até dá um exemplo que eu lembro sempre desse exemplo. Ele fala assim, você está indo prestar a prova e o portão vai fechar. Você fala, é a prova da minha vida, eu não quero nem saber. Você larga seu carro na porta da escola e, tipo, dane-se. O que é esse meio, a executoriedade? O município vai lá e vai o quê? Guinchar o seu carro. Você pode deixar o seu carro onde você quiser. É uma responsabilidade sua, mas você vai arcar com isso. Então, é o meio que eles têm da força, entendeu? De te punir. Não vou só botar ele folgado. Eu vou lá e puno ele além. Eu não vou aplicar só a questão da exigibilidade. Eu vou além. Eu vou até a executoriedade. Eu vou executá-lo, tá? Multas têm imperatividade, mas não tem autoexecutoriedade. Multa é tipo assim, vou só avisar ele que ele tá errado. Agora o guincho é tipo, não. Além da penalidade da multa que você vai ter, eu vou lá e vou guinchar seu carro, aí você vai ter todo um transtorno, tá? Motivos versus motivação. Ele pede até pra gente tomar cuidado com a teoria dos motivos determinantes. O motivo é a situação de fato e de direito que gera vontade de praticar o ato, elemento do ato. E a motivação é a demonstração, a exposição desses motivos por escrito. Vocês sabem que no último encontro que eu tive com o coach, ele falou exatamente isso. Ele falou que uma das coisas que mais cai na prova da Receita Federal ou em outros concursos também é a diferença entre motivo e motivação. Motivo é o fato, é o que te gera vontade ali, tá? A motivação é uma demonstração de exposição por escrito. Ele deu um exemplo bem melhor. Eu anotei, eu não sei onde tá. Vamos explorar um pouco mais isso? Não tá legal dessa forma. Comando tá bem superficial. Isso é importante, a gente tem que criar um cenário na cabeça para a gente não esquecer. Tá? O ruim é que quando você pede. Ah, eu esqueci de pedir. Normalmente eu escrevo o que eu quero, eu não escrevi. Vamos ver se ele vai entender, senão eu escrevo. Ó, o ruim é que quando você coloca, aí você tem que esperar, você não pode mexer porque ele volta, tá? Mas pra gente não perder tempo, depois eu volto aqui. Eu acho
que não está tão claro só ler essa estrutura, não. É uma pena, porque tem aqui, ó, uma forma muito legal, muito visual, que é aquele que eu falei que eles fazem. Só que no outro vídeo que eu fiz, o que que aconteceu? Ele não tá claro. Na verdade, não é que ele não tá claro, ele não saiu o som. Eu escuto o som, mas ele sai pelo meu computador, só que ele não grava. Uma pena. Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Eu vou tentar eu falar, tá? Vamos ver se vai dar certo. Porque como eu escuto, e aí eu vou falar. Se ficar por cima, eu não sei, tá? Porque, gente, eu acabei de começar a gravar esses vídeos, eu não sei mexer nessas coisas. Se ficar por cima, no final, em outro vídeo, eu disponibilizo isso para vocês, vocês pulam essa parte, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para conseguir ver melhor. Isso. E eu vou falar, tá? Eu vou reprocessar o que. Olá, bem-vindos à análise de atos administrativos, um tema fundamental que sempre aparece. Peraí que eu tirei o fone e saiu. Em concurso, principalmente em provas de alto nível. Vamos descomplicar isso de vez. Para a gente começar a esquentar os motores, que tal essa pergunta? Pensa só, de um lado, uma multa de trânsito que te impõe uma obrigação, e do outro, a tão sonhada nomeação no concurso, que te dá um direito. O que essas duas coisas aparentemente tão diferentes têm em comum? A resposta é a resposta é a chave para entender como o Estado funciona. Ambos são atos administrativos. Basicamente, essa é a principal ferramenta que a administração pública tem para manifestar a sua vontade, criar, distinguir direitos e obrigações, pensando sempre no interesse público. Agora vamos a fundo. Para entender o ato administrativo de verdade, a gente precisa dar um passo atrás e ver onde ele surge. Essa imagem é perfeita para ilustrar essa jornada. Repare, tudo começa lá em cima com um conceito mais amplo, o fato jurídico. O que é isso? É qualquer acontecimento da vida que tem alguma importância, alguma relevância para o direito. E aqui está o pulo do gato. Um fato jurídico, nesse sentido estrito, é algo que acontece sem depender da vontade humana. Pensa no nascimento de uma pessoa, passagem do tempo, agora o ato jurídico não. É um evento que depende de uma vontade humana, uma manifestação de vontade. Aí que o quebra-cabeça se monta. Quando esse ato jurídico, que depende do ato, é praticado pela administração pública e tem uma finalidade pública, pronto, a gente tem um ato administrativo. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é, de onde vem, vamos dissecar o bicho. Os atos administrativos, para ser válido, precisam ter 5 elementos, 5 peças essenciais. É obrigatório para qualquer prova conhecer. E como para lembrar na hora da prova, você usa esse mnemônico, COFFIFOMOB. COFFIFOMOB é uma poder, nada mais é do que competência, quem tem o poder para fazer o ato. Finalidade, que é o porquê, o objetivo do interesse público. Forma, que é o como, o jeitão que a lei manda fazer. Motivo, a situação real que deu causa ao ato. Objeto, que é o efeito prático que produz. Um defeito em qualquer um desses 5 elementos pode invalidar o ato inteiro. Agora vamos para as características que dão poder ao ato administrativo. Os seus superpoderes são os atributos que fazem ser diferente de um ato comum, de um ato privado. E tem uma coisa que ajuda em concurso, são macete. Anota esse, PAT. O que cada uma dessas letras significa? O PAT significa em P de presunção de legitimidade, ou seja, o ato já nasce com cara de que está tudo certo. É considerado válido até que alguém prove o contrário. A de autoexecutoriedade, que permite que a própria administração execute suas execuções, sem precisar pedir licença ao juiz. T de tipicidade, que o ato tem que estar previsto em lei. I de imperatividade, que é o poder de impor
a decisão a todos, quer a pessoa concorde ou não. São esses 4 atributos que dão a força para o ato. E para finalizar, o fim do ciclo, vamos entender o que acontece quando um ato precisa ser desfeito. Entender como ele pode ser extinto é outro ponto que despenca em prova. Esse esquema dá uma visão geral de formas de extinção. Existem várias, mas para sua prova, o foco tem que ser total entre 2 delas: anulação e revogação. É aqui que as bancas gostam de pegar a gente. A grande questão, ponto crucial para diferenciar as duas é: o ato está sendo desfeito porque ele nasceu com um defeito, ele é ilegal desde o início, ou ele está sendo desfeito porque ele, por mais que ele seja perfeitamente legal, ele só deixou de ser conveniente, inoportuno. Então, isso define tudo. Essa tabela é um resumo de ouro. A anulação acontece pelo motivo de ilegalidade. Quem pode anular? A administração ou o poder judiciário. E os efeitos ex tunc, daqui para trás. Já a revogação é diferente. O motivo é conveniência, oportunidade. Somente a administração pode revogar, e os efeitos ex nunc, daqui para frente. Um último desafio para finalizar. Imagine um ato que nasceu perfeitamente legal, seguiu todos os requisitos, mas, com o tempo, se tornou inoportuno. A administração deve anular ou revogar? Saber essa resposta é garantir um ponto precioso nessa anulação. É um ponto precioso na sua aprovação. Bom, para quem não entendeu muito, eu não sei se fala transcrevi, não, né? Eu passei, eu canalizei aqui o que o notebook LM falou, né? Eu vou compartilhar depois com vocês podem ver com calma, mas eu preciso passar por isso, porque para ficar gravado, porque isso é um ponto basilar, assim, para os nossos estudos. Esse vídeo, ele é ótimo, e você vai ver que no final ele sempre faz uma provocação, e nessa provocação é o que faz a gente estudar e entender. Então, na provocação que ele fez aqui, que ele pergunta, deixa eu voltar só um pouquinho, um ato legal, mas inoportuno, anula ou revoga? Que aí ele contou uma historinha, né? Nesse caso, deixa eu até pegar aqui a tabela. Opa! Aqui, ó. Nesse caso, ele não foi ilegal, ele sempre foi legal, mas de repente ele passou a ser inoportuno. Então é uma revogação, tá? Não é uma anulação. Mas depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu conseguir tirar. E é bem legal. Quem puder investir um pouquinho aqui no notebook LM, vale a pena. Se tem material para subir, né? Não adianta não ter material. Apesar que mesmo que você não tenha material, você pode pegar enfim, ChatGPT, outras inteligências que geram, né? Estudo não, geram base, né? Base para estudo, arquivos escritos, e você pode subir aqui, ele faz também. Só que é mais legal quando você tem um material, enfim, revisado por um professor. Nossa, beber uma água, peraí. Beleza. Então aqui a gente já viu. Olha como é legal também essa questão da fonte. Isso a gente deixa para depois, tá? Esse aqui a gente pode destrinchar, estudar mais. Esse eu quero fazer numa próxima aula, porque eu quero pegar o meu material. Na verdade, eu quero me preparar, né? Eu quero me preparar para a próxima aula. Um pouco antes, com base no meu material impresso, eu quero bater os pontos aqui para ver se ele está pegando tudo, tá? Mas olha que legal, ele traz, ó, os 5 motivos, ele traz, ó, muito visual, tá vendo? Ó, declaração. Uma coisa, para quem tá vendo, quem não é da área do direito, no direito a gente usa muito ex tunc e ex nunc, que ele confunde, mas você nunca vai mais confundir. Eu aprendi dessa forma, eu vejo que o professor Herbert também ensina dessa forma, e é a melhor forma para você não esquecer. Ex tunc é quando uma decisão, ex tunc, você bate opa, ex tunc, na testa, tá? Ex tunc, você bate na testa, sua testa vai o quê? Para trás. Então é como se fosse daqui para trás, o passado vai ser revogado. Ele vai perder o efeito. Ex nunc, a legislação entrou em vigor, é efeito ex nunc. É o quê? Nunca. Daqui
para frente. Então, daqui para frente, os atos dela têm um efeito. Efeitos ex nunc. Então, ela é válida daqui para frente. Passado, passou. Efeito ex tunc, a gente retroage, tá bom? Voltando aqui. Então, a gente tem esse daqui que eu não vou explorar agora com vocês, só no próximo encontro. Ato revisão, que são os flashcards, lembra que eu falei? Então, ó, vem 70 cartões. Vamos brincar um pouquinho? Segundo Eli Lopes Meirelles, qual é a definição de ato administrativo? Não sei, não li a definição pura, né? Então, ato administrativo, deixa eu tentar elaborar, tá? É toda ação que visa a administração pública? Não sei, vamos lá. É a manifestação unilateral da vontade da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. Legal, né, gente? Opa. O ato administrativo é considerado uma espécie de qual gênero jurídico? Gênero? Não sei. Ato jurídico. Olha, você vê, são coisas tão óbvias que a gente não sabe, né? A gente vai explorar também, tá? Opa, deixa eu. Esse quiz são as questões. O que é esse study guide? Esse aqui eu não sei o que é, mas veio todo em inglês também, então não vai nos ajudar muito, não. Eu até excluí para não confundir, tá? Aqui, esse aqui, que eu falei que eu não gosto, mas ele é bem legal. Para a gente ter um norte e conseguir explorar aí, tá? Bom, vamos lá. Atos administrativos. Quais são os conceitos iniciais do ato administrativo? Aqui, a definição e ato administrativo é manifestação unilateral de vontade, finalidade pública e regime de direito público. Se a gente tivesse começado por aqui, a gente saberia responder o flashcard lá atrás. Então, a gente tem que ter a noção, o que é um ato administrativo? Vamos lá. Primeiro, né, o que é um ato administrativo? É uma ação do Estado, seja ela federal, estadual ou municipal. É um ato da administração pública. O que é um ato da administração pública? Depende. Focando nos municípios. Os municípios, o que os municípios controlam? Né? Imposto, o ISS, até então, o IPTU e o ITBI, certo? Certo. Então, qualquer ação do município relativa a esses impostos é o quê? É um ato administrativo. Então, o fato da cobrança do IPTU é um ato administrativo. O município está fazendo um ato, né? Por uma manifestação unilateral de vontade? Sim, porque por mim, eu não pagaria IPTU. Eu ficaria bem longe de pagar IPTU, mas eu tenho que pagar. Eu tenho um imóvel e tenho que pagar IPTU. Qual é a finalidade? O servidor, ele tem essa finalidade por quê? Esse dinheiro vai ficar para ele? Não, óbvio que não. É uma finalidade o quê? Pública. Com o pagamento desse IPTU, vai ter investimento no município. E ele é um regime de direito público. Hoje não, né? A gente tem dois tipos de regime, direito público e privado, tá? Ele é público? Ele é público, porque é entre o Estado e a pessoa civil, né? É diferente de um contrato civil, não, um divórcio. O divórcio é particular, porque é um contrato entre pessoas. Agora, o caso do IPTU ou qualquer ato relacionado à administração pública é direito público, tá? Diferenciações. Vamos lá. O fato jurídico. Qual que é o fato jurídico? Sentido estrito, é a sua natureza, e o ato jurídico de vontade humana.
Ó, o que eu falei para vocês. Sentido estrito eu não sei explicar. Vamos ver o que, que ele abre, ó. Eu clico ali, ele me traz um resuminho. Oi? Ele me traz um resuminho, tá? Enquanto ele abre aí, eu vou. Trouxe aqui embaixo. Ah, ainda tá trazendo. Mas ele trouxe. Trouxe. Ó, como eu pedi pegadinha, agora tudo ele traz pegadinha. Mas eu particularmente gosto, mas é uma questão pessoal, porque eu gosto porque eu acho que toda banca tem pegadinha. Ó, vamos lá. A diferenciação, tá? De sentido estrito num contexto mais amplo de fato jurídico. Deixa eu só. Aqui, ó, sentido estrito, tá? E ato jurídico aqui embaixo. Na Receita Federal, você precisa ter a visão de um guarda-chuva da teoria geral do direito para não cair nas armadilhas da banca. O fato jurídico em sentido amplo é lato sensu. Isso é real. Então, todo fato jurídico, ele é amplo. Então, pensa que ele atinge a todos. Então, se ele é amplo, é lato sensu. A regra geral é que todo e qualquer acontecimento que possua algum significado para o direito, ou seja, que impulsione a criação de uma relação jurídica e dê origem ao direito para os sujeitos. O pulo do gato para gabaritar e entender como esse guarda-chuva se subdivide, é que o fato jurídico em sentido amplo é dividido em duas espécies: ato e fato, ambos jurídicos, tá? Então, ato jurídico e fato jurídico, num sentido estrito, não num sentido amplo. O que é um fato jurídico em sentido estrito? Diz respeito justamente de eventos da natureza. Ele é conceituado como aquele acontecimento que independe da vontade humana, mas que, por sua própria ocorrência natural, acaba produzindo efeitos no mundo jurídico. Então, por exemplo, o nascimento de um filho. Nasceu um filho, surgiu um novo sujeito com direitos próprios. Então, é alheio à vontade humana. Nasceu, o fato de nascer, você já tem. É o que eu falo, né? A única certeza, ninguém tem certeza nem que nasce na sua vida. A única certeza que você tem é que você vai pagar imposto, pelo menos enquanto você viver no Brasil, você vai pagar imposto. Inclusive, quem não trabalha na área tributária, procure a área tributária. Não vai acabar, é reforma tributária, vai diminuir, não vai nada. Brasil, país dos impostos. Você vai sempre pagar imposto. Então, as duas únicas certezas é o fato de pagar imposto e o fato de morrer. São as duas únicas certezas. Inclusive, quando morre, paga imposto também, tá? Tem um monte de burocracia depois que morre, se você tem bens. Então, voltando aqui. A aquisição da maioridade, que ocorre pelo simples decurso do tempo. Eu não pedi para ficar maior de idade. Inclusive, eu falo, minha filha, gente, como é bom ser criança. Quis crescer, querer crescer é besteira. Porque assim, desde os 8 anos, acabou. Ali nasceu um outro fato jurídico. Você responde criminalmente, enfim, né? Outras coisas. A morte é um acontecimento natural, mas é o quê? Um fato jurídico. Catástrofe natural também. Então, fato jurídico, ele é o quê? Um evento da natureza, ele é um fato. Ele não é um ato. Eu não vou lá, não é uma ação, entendeu? Eu não vou lá e, eu fiz isso. Por exemplo, eu fui lá e cortei a árvore. Isso é um fato. Eu fiz. Um ato é o quê? Um raio caiu e quebrou e cortou a árvore. Isso é um ato. Peraí que eu acho que eu confundi. Vamos de novo. Eu fui lá e cortei a árvore. É um ato. O raio caiu e cortou a árvore. É um fato, tá? Ai, ai. Beleza. Aí, fato administrativo, eu vou ler só para a gente concluir. Cuidado para não estender o conceito de forma errada. Maria Silvia de Pietro alerta que o fato da natureza, o fato jurídico em sentido estrito, só será considerado um fato administrativo se a norma prever algum efeito específico para o direito administrativo. Pegando o exemplo da morte, tá? A morte de um indivíduo comum é apenas um fato jurídico.
Porém, a morte de um servidor público é um fato administrativo. Nossa, foi perfeito para clarear minha cabeça agora. Por quê? O que a gente está estudando? Direito administrativo, certo? Então, o conceito da árvore é o exemplo que eu dei, né? Eu estou falando de ato jurídico e fato jurídico, mas fato jurídico administrativo é diferente. Por quê? O exemplo da morte que eles deram agora. Então, se eu morrer, eu morri, é um ato jurídico. Por quê? Peraí, só para ver se eu não estou falando besteira. Ah, não, desculpa, é um fato jurídico, mas não é um fato administrativo, porque eu não sou servidora pública. Quando eu passar na Receita Federal, quando eu morrer, eu vou passar e eu vou morrer. Não, mas eu não quero, eu quero morrer aposentado, tá? Então, vamos dar outro exemplo, tá? Vamos dar um exemplo de um outro servidor. Um outro servidor morreu é um fato administrativo, é um fato jurídico administrativo. Por quê? O servidor público morreu. Tem impactos na administração. Então, imagine só, trazendo um pouquinho para a realidade da Receita Federal, tá? A gente tem, deixa eu ver, um exemplo. Aeroporto. No aeroporto, a gente sabe que a gente tem todos os cargos lá, né? Os auditores, os analistas e a gente tem o delegado. O delegado é o que comanda toda a situação do aeroporto. A gente tem o delegado, não só no aeroporto, né? Mas dando um exemplo do aeroporto. Se esse delegado vem a óbito, imagine a, a, tudo o que ele cuida ali. Então, tem um impacto na administração. As ações, as atividades da administração, não só ele, tá? Mas como servidor. Eu quis dar o maior cargo por ter várias ações atreladas a ele. Então, esse funcionário público, o fato dele morrer, ele é extremamente complexo. Eu na empresa, se eu venho a faltar, ninguém é substituível, tá? Mas até a empresa se estruturar ali é complexo. Mas isso é uma questão jurídica, um problema da empresa. Quando você traz isso, essa visão para a administração pública, esse é um fato jurídico administrativo. Então, existe a diferença do fato jurídico que a gente já sabe que existe, tá? E o fato jurídico administrativo. Então, o que a Maria de Pietro ela traz? Ela traz que para ser administrativo, tem que pegar algo do servidor, dando o exemplo da morte, mas se for algo relacionado à administração pública, não é só um fato jurídico, entendeu? Uma questão contratual. O contrato, tanto faz, tanto fez, mas se a gente está falando de um contrato de licitação, é um fato administrativo, entendeu? Legal, então ficou bem claro isso para mim. Beleza, vamos voltar aqui no que a gente estava falando, a diferença, então os atos administrativos, né? Ele tem um gênero amplo, atos de direito privado e atos materiais. Os fatos administrativos são atividade material e efeitos indiretos. Elementos de formação, o que ele trouxe como mnemônico CONFIFORMOB, que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lá. O que é a competência? É o poder legal da gente, tá? O poder, de novo, vamos trazer aqui para a Receita Federal. Eu trabalho no aeroporto, que eu não quero aeroporto, eu quero porto. Eu trabalho no Porto de Santos, e o Porto de Santos, eu faço a questão do despacho aduaneiro lá. Então, e ali eu tenho um poder como agente pública, certo? Então eu tenho um poder legal, ele é irrenunciável e imprescritível. Eu não posso simplesmente, auditora, o auditor, ele tem as funções diferentes do analista. Eu não posso, eu como auditora, vir e falar assim, analista, fulano, vem aqui. Ó, essa ação aqui, tá? Assinar aqui, vou lavrar esse auto de infração, assina aqui para mim, faz você esse trâmite. Ele é irrenunciável. Isso é uma ação somente do auditor. O analista não pode, não tem prerrogativa. Então, ele é irrenunciável. Delegação e avocação. Eu não sei explicar, não. Depois a gente vê isso, tá? Não sei explicar.
Um minuto, pessoal. Opa, alguém me ligou. A finalidade. Interesse público, geral. O administrador, ele não tem interesse específico, tá? Eu, como auditora da Receita Federal, eu não tenho o meu interesse. É o interesse do coletivo. Vou dar um exemplo do aeroporto aí, tá? Eu tô lá, na questão de checagem de bagagem, e chega minha mãe. E eu sei que minha mãe adora fazer umas comprinhas fora. E aí, como ela é minha mãe, eu falo, passa aí, passa aí. Não é o interesse pessoal da Camila, não é o privado, é o público. Eu não tô ali como Camila, eu tô ali como servidora. Como servidora, se eu tiver que fiscalizar, eu vou fiscalizar. Pode ser minha mãe, meu pai, minha filha, qualquer pessoa que seja. Então, eu tenho um interesse público, pensando na coletividade, tá? Pensando na administração pública. E qual é o objetivo? Sempre se apegar à lei. Pensa que, diferente dos outros direitos, que tudo que não está na lei pode, um exemplo, índio. Índio, eles têm um tratamento todo diferente, tá? Nem vou entrar aqui porque não é minha especialização, mas eu sei que, inclusive, eu tenho até só um adendo aqui, né? Um colega que é promotor no Mato Grosso e ele entrou com uma ação contra um índio, uma índia, na verdade, ao filho vivo. Porque em algumas aldeias ele tem como cultura, se o índio nasce com algum problema físico, eles podem enterrar vivo. É uma cultura deles, tá? E aí entra o direito. Eu tô falando não tô falando de direito administrativo, tá? Tô falando em outro direito, civil, criminal, enfim. Até onde a falta de informação da lei, você responde por aquele crime, tá? Então, só dando um exemplo. Diferente da administração. A administração anda com a legislação debaixo do braço. O professor Herbert fala muito sobre isso, porque ele era concursado, e ele fala que ele andava literalmente, e ele olhava assim, e falava, isso pode fazer, isso não pode fazer, e é exatamente isso. Um funcionário público, isso é muito importante, porque todos nós teremos um funcionário público, o que que ele faz? Anda com isso aqui, ó, debaixo do braço. Ele só pode fazer, cumprir o que está em lei. Ah, mas não tem A nem B. Tá na lei? Tá, pode. Não tá, não pode. Tá? Então, sempre ter isso focado na mente aqui. Forma, exteriorização do ato e formalismo moderado. Não sei explicar isso também. A gente precisa explorar um pouco mais. Motivo, situação de fato e de direito. Teoria dos motivos determinantes e diferente motivação. Objeto, eu já vou falar, tá? Do motivo. Efeito jurídico imediato, natural ou acidental. Termo, condição, encargo. Essa questão de motivo e objeto é muito importante, tá? A gente vai ter que explorar um pouco mais. E isso é uma das coisas que mais cai em prova, tá? Então a gente deixa para explorar um pouquinho, até porque eu também não tenho conhecimento vasto para compartilhar com você. Classificações de espécie. Quanto às classificações, a gente tem 3: destinatários, gerais ou individuais, formação simples, complexa e composta, e liberdade, vinculado ao discricionário. Também não sei explicar, vamos destrinchar um pouco mais. E as espécies? São 5: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Esse aqui é mais tranquilo, tá? É só difícil de decorar, tem que decorar, mas esse é mais tranquilo de explicar. Os normativos é o que estão em legislação, decretos, regimentos, atos, tudo que está na norma. Pensa, normativo, norma, lei. Ordinatórios são as portarias, instruções. Portaria, ela pode ter um efeito de lei, mas ela não é uma lei, tá? Uma instrução é uma orientação. Então, quando você é um servidor público, muitas vezes existem portarias focadas ali para aquele segmento, para ações ali. Então, sei lá, na época da Covid, eu tenho uma amiga que é servidora da área da saúde, então eles tinham muitas portarias diárias, assim, às vezes revogavam uma para entrar outra, para ter um tratamento ali específico para aquela ação. Negociais são licenças, autorizações, permissões, tudo que é negociável, tá? Mas sempre voltado. O administrativo, ele tem muita coisa, mas tem que ter em mente que é tudo voltado para o direito administrativo, para o coletivo, para a administração pública. Pensa naquele guarda-chuva.
federal, estadual, municipal. Então, tudo que engloba eles é do direito administrativo, tá? Enunciativos são as questões mais práticas, né? Certidões, parecer, não é atos não, mas coisas documentais, então, hum, guias, entendeu? Questões mais palpáveis na questão de papéis, né? Punitivos, multa e interdições. Então, pensa como punitivo o fato de guinchar o carro. Punitivo, o fiscal da prefeitura está investigando os restaurantes, aí vê que tem um rato no forno. Vai o quê? Vai interditar o restaurante. Psil está acontecendo bastante, principalmente acontecendo no carnaval. O barulho está incomodando a vizinhança. Avisa uma vez, avisa a segunda, a terceira, eles vão lá e lacram tudo, tá? Então, isso é uma medida interventiva. Opa, peraí que eu fiz errado. Ai, caramba, peraí. Puxe! Ah, extinção e o desfazimento. Então, a anulação é o quê? Ilegal. Ponto. Vai anular e ponto. Pensa assim, tá ilegal? Anula e ponto. Efeito ex-tunc. Por quê? Tunc, testa para trás. Para sempre. Começou errado, licitação. Teve, eu não quero saber, é inválido tudo. Tudo que foi feito, vai invalidar tudo, tá? Revogação. Geralmente é motivo de conveniência ou oportunidade. Decora isso, tá? Eu lembro desde a prova da OAB, isso aqui eu decorei. É motivo de conveniência ou oportunidade. É conveniente? É conveniente e oportuno? Revogação. Eu tenho. O prefeito deu a liberação para fazer a festa de Natal na Paulista. Tá bom. Aí, sei lá, por algum motivo, o representante do bairro falou: não, mas não pode, porque aqui vai passar criança, aqui tem hospital, aqui tem uma creche, aqui tem. Vai ter muita muvuca. Aí o prefeito reavaliou e falou: é verdade, não é conveniente, não. Não acho inoportuno, vamos lá e revoga. Entendeu? Os efeitos até então, o que foi, mas daqui para frente, por isso que é o efeito ex-nunc, daqui para frente, tá? Daqui para frente é isso. Outras formas, cassação, caducidade e contraposição. Cassação é um descumprimento, tá? Aquilo que eles vão lá e caçam. Exerceu a profissão ilegal, né? Tem muita gente que trabalha no SUS, nem é médico. Aí vai lá, ou então esse do SUS talvez não, mas é um policial e fez alguma falcatrua. Ele responde em várias esferas, administrativa e criminal, tá? Então, ele vai lá e, a princípio, ele tem a cassação do porte da arma dele. Caducidade, vem uma lei nova, caduciou. Contraposição é um ato oposto, tá? E a convalidação aqui, só para a gente finalizar, correção de vícios sanáveis, competência não exclusiva e forma. Isso daqui também não está claro para mim, tá? A gente vai explorar na próxima. Bom, basicamente é isso, só para vocês conhecerem a ferramenta, ver o que a gente pode explorar. A gente vai explorar mais o texto no próximo encontro. A gente vai explorar mais isso aqui, tá? E depois a gente finaliza com questões, tá bom? Deixa eu só parar de compartilhar aqui um pouquinho. Bom, basicamente é isso. Acho que a gente tem aí uma horinha conversando. E obrigada. Se você puder contribuir um pouquinho com o meu estudo, deixa aqui nos comentários. Se eu tenha falado algo que não faça sentido, deixa aqui. A gente sempre vai aprimorando esses estudos juntos, tá bom? Muito obrigada. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.